prazer estar aqui para esse bate-papo aí. Muito obrigado pelo convite. Bora lá. Jonathan, me explica uma coisa. Vamos falar um pouquinho sobre você, a apresentação. Como que começou a sua carreira no Linux? É uma curiosidade que meus alunos perguntam. Como é que você entrou nesse mundo do Linux? Porque, cara, é muito difícil realmente esse mercado. Como é que você começou essa sua carreira no Linux? Bom, eu acho que eu posso separar, na verdade, em duas coisas. Como eu comecei a me envolver pessoalmente com Linux, e o outro, a minha carreira envolvendo Linux, digamos assim, porque uma coisa chegou antes da outra. Na época que eu comecei a me interessar pelas distribuições e tal, o motivo pelo qual eu procurei distros Linux é porque eu queria mexer em algo que era diferente do Windows. Eu me dei conta que eu não estava... Na época, Linux não tinha muitos jogos, então lá por 2009, 2010, eu estava com o meu Windows 7, eu acho que era. Eu não estava jogando, eu usava o computador para MSN, para o Orkut, Orkut, e utilizava para acessar a internet, navegar nos sites, ouvir música, enfim. Era essa a finalidade, fazer algum trabalho da faculdade ou do curso, alguma coisa assim. E daí para isso envolvia Word, basicamente, né? O Microsoft Word. Só que uma das coisas que eu sempre gostei, trabalhando com informática, foi de configurar coisas, sabe? Customizar a utilização para algo que eu achasse mais atrativo visualmente, algo que funcionasse exatamente como eu queria que funcionasse, que eu pudesse alterar o comportamento para que se comportasse da forma que eu queria. Você estava comentando sobre o Linux, a sua história, a sua carreira, foi mais ou menos o que aconteceu comigo, sabe? Eu acho que assim, minha primeira sensação que eu tive com o Linux foi o Mandrake e o Conectiva, cara, aquilo pra mim... aquilo pra mim, eu tomei um susto na minha vida, na minha época, quando eu conheci o Linux pelo Mandrake, o Conectiva. Na verdade, mais pelo Conectiva, né? Eu falei, cara, aquilo é terrível. Meu irmão que realmente mexia mais tal com a parte desse Linux no período. Mas vamos fazer uma outra pergunta pra você aqui. Há quanto tempo você já trabalha definitivamente com Linux? Na verdade, assim, como é que eu posso explicar? Geralmente, quando você fala trabalhar com o Linux, o pessoal pensa em algo meio que sysadmin, desenvolvedor, né? Alguma coisa assim. Mas o meu trabalho, na verdade, é talvez através do Linux e não com ele em si. Porque se fosse colocar em outro aspecto, eu seria um jornalista ou eu seria um apresentador, algo do tipo, assim, com conhecimento técnico, talvez, a respeito do assunto, mas seria nesse sentido. Eu posso trabalhar, por exemplo, criando artigos para outros tipos de tecnologia, não necessariamente open source. Mas, digamos assim, trabalhar com o GeoLinux, eu acho que fica mais fácil falar dessa forma, que eu trabalho só com o GeoLinux, fazem uns 2 anos, eu acho, mais ou menos. O GeoLinux, o blog tem 7, então a estrada é longa para se estabilizar, porque a briga é grande também nesse nicho. Tecnologia já é um nicho, né, dentro das notícias. E quando você restringe esse nicho a um nicho dentro dele, né, mais uma vez, que é a tecnologia de código aberto, geralmente, fica bem mais complicado. Tanto é que, de uma visão assim mais empresarial, a gente pode dizer, uma das melhores coisas que eu fiz foi diversificar um pouco e não ficar preso exatamente a esse tipo de coisa. Apresentar o blog e o canal de GeoLinux como um canal de tecnologia, que eu pudesse abordar qualquer assunto relacionado, porém com foco maior em Linux, em open source e tal, muito mais do que qualquer outro canal de tecnologia tradicional, digamos assim. Você vai ver muito mais coisas relacionadas a esse assunto do que você veria num Tecmundo da vida, ou num Olhar Digital, ou algo nesse sentido, assim. Mas sem tirar a nossa liberdade de poder fazer reviews de equipamentos, de falar sobre Facebook, falar sobre Google, falar sobre, enfim, os assuntos que são a voga da tecnologia de uma forma geral. Isso tem um viés interessante, tem 2, na verdade, viéses interessantes. Um, ajuda na sustentação do conteúdo e do canal,
porque aumenta um pouco o leque de possibilidades. E o número 2, que é um efeito colateral muito legal, muitas vezes as pessoas chegam no canal porque foram pesquisar algo relacionado a uma tecnologia mainstream, digamos assim, tipo que está na mídia, por exemplo, o Android, e aí acabam se deparando com outro conteúdo relacionado a distros Linux de desktop, por exemplo, com um vídeo sobre o Ubuntu, Mint, Manjaro, seja lá qualquer um desses vídeos assim, e acabam tomando conhecimento de que existe esse mundo. Porque, acredite ou não, né, muita gente que está inserida no mundo Linux acaba esquecendo isso. A maior parte das pessoas que mexe com tecnologia, que usa para alguma coisa, não faz a sincera menor ideia de que existe algo como distros Linux para se utilizar em alternativa ao Windows. Sabe que existe algo no computador da Apple lá, mas para eles é um Windows da Apple, por exemplo. Tem gente que não sabe nem que tem que pagar o Windows, que às vezes usa pirata e nem sabe. Então também não sabe que tem Linux, sabe? E a gente acabou criando um modelo que, com conteúdo de qualidade que agregue informações, com reviews de celulares, por exemplo, que é algo útil para a população, ela vai chegar através desse conteúdo, vai conhecer outras coisas legais. Então, digamos assim, é quase uma espécie de conversão que a gente faz, pelo menos de ideologia, sabe? A pessoa pode até continuar usando o Windows depois, mas pelo menos ela nunca mais vai dizer que Linux é só tela preta, sabe? Que é um mito que existe até hoje. Daqui a pouco tem conspirações por aí que dizem que a Microsoft talvez transforme o Windows em Linux no futuro, né? Mudando o núcleo dele. Já tem, pelo menos já tem notícias aí que vai ser um Linux, né? Agora, se isso é real, eu ainda não acredito que a Microsoft vai fazer isso. Apesar que a Microsoft, na minha opinião, ela tinha lá, se a gente pegar lá em 98, 97, ela olhava o Linux como uma forma de medo. Ela falava, isso aqui vai... Porque o Linux, a primeira proporção de prejudicar a Microsoft foi na área de servidores. Servidores, literalmente, começou as empresas a falar, eu não vou comprar minha licença Microsoft, vou colocar aqui um servidor Squid, eu vou colocar na minha empresa aqui e vou tirar o que a Microsoft para reduzir licença. Então, os servidores na parte de internet, a Microsoft já vinha perdendo o mercado lá atrás. Isso é fato. Ela ganhou o mercado, ela nunca perdeu o mercado no Active Directory, que aí é uma outra situação. Que é uma tecnologia, né? Que no Samba 4, por sinal, já tem, eu já falo. Também. Já está funcionando. Então, aquilo que a Microsoft tinha, que era os ovos dela de ouro, que era o Active Directory, já isso vai cair por terra tão logo a partir do Samba 4. Mas... tem uma coisa que, assim, o que eu tô falando é pura especulação, mas às vezes é interessante a gente divagar nesses assuntos para simplesmente discutir o negócio. Que, para mim, assim, a Microsoft, ela não quer mais, como se diz, tipo, perder o tiro de largada. Porque naquela época que o Ballmer tava lá, que ele dizia que Linux, não, os caras do Linux, eles são tudo comunista, são, tipo, umas coisas sem sentido, assim, os caras do Linux, Linux é um câncer, né, ele dizia esse tipo de coisa, que esmaga, acaba com tudo que vê, não sei o quê. Ainda bem que um cara assim, na verdade ele tava querendo defender a companhia, ele tava vendo ele perder mercado em um lugar muito forte, mainframes, a IBM ganhando cada vez mais ali, até hoje é muito forte, né? E a Microsoft retraindo, ficando com os desktops. Aí a Google vem e pega um Linux, mete no Android, né? Faz lá aquele esquema e ganha todo o mercado mobile. A Microsoft fica naquela, puta que pariu, velho. O Windows Phone agora. Tentaram, não deu também. Então, assim, até chegar alguém que teve a sacada, digamos assim, teve um insight de pensar, porra, Linux não é um concorrente, Linux é um software, é uma ferramenta, a gente pode usar isso também, caramba. Aí o que? Assim que eles colocam o Linux como uma alternativa de software, de produto para eles mesmos, porque eles podem, software livre é para todo mundo, inclusive para eles. Eles começam a ser mais uma vez um player no mercado de servidores, não com Windows, mas com Linux.
Dinheiro é dinheiro, não importa por onde vem. E aí, daqui a pouco, para o mercado de dispositivos móveis, a mesma coisa. Eles perceberam que é mais vantagem fazer software para o Android, lançar um Android Microsoft, com um launcher Microsoft, com Bing no lugar do Google, com Outlook no lugar do Gmail e coisas do tipo, do que querer criar uma plataforma nova que os desenvolvedores nem sequer sabem fazer os aplicativos direito para ele. E a mesma coisa pode vir a acontecer no desktop. Hoje, um dos principais produtos na linha desktop da Microsoft é o Office 365. E o Office 365, ele é o carro-chefe, digamos assim. Jogos, o próprio Microsoft Studios e tal, sempre continua trabalhando ali e tal, mas são faturamentos paralelos que a empresa tem. Eu não me surpreenderia se no futuro o Windows se tornasse uma plataforma open source, gratuita, com tecnologia fechada, né, proprietária no seu entorno, como é o Android, só que para desktops e dispositivos desse tipo. Então, por que eu vou me dar o trabalho de desenvolver todo um kernel novo para rodar em tudo que é dispositivo se já existe algo pronto ali? Eles poderiam usar o Linux por baixo. Como eles iriam fazer isso? Não sei, mas é possível, teoricamente é possível, e continuar rodando os ESE que existem por aí, e a Microsoft ter um Windows como um kernel Linux, seria o Microsoft Linux, essa distribuição da Microsoft, como diz o meu amigo Gabriel lá do Toque do Tux, ia se chamar simplesmente Windows. O Darley fez uma pergunta e eu vou transmitir essa pergunta para você, e eu só vou pegar um pouquinho de água para mim, rapidinho. Qual que você acha que é o real objetivo do Kali Linux? O real objetivo do Kali Linux Bom, eu imagino que, primeiro de tudo, seja realmente a área de pentest, criar um sistema bom para essa área que facilite a vida de quem trabalha com esse tipo de coisa, facilite a vida de quem vai estudar esse tipo de coisa. Esse é o foco principal. Mas, como uma organização ali que precisa se manter, certas coisas eles precisam capitalizar também, né? Então eles vão pensar em certas coisas que é bom pro marketing deles. Mas se eles manterem aquela coisa assim, dica de empreendedor, foca no básico, sabe? Se você fizer o básico bem feito, aí o resto acaba saindo aí naturalmente. Mas para mim o foco do Linux é a área de pentest, assim. O problema, entre aspas, é que com um seriado de TV, tipo o Mr. Robot, que eu falei antes, que falava muito do Kali, mostrava ele e tal, muita gente acabou entendendo aquilo como uma imagem de Linux. Kali Ubuntu, né? É a cara do Linux para fora do mundo Linux, praticamente. E aí o pessoal pegava o Kali, só que daí queria, por exemplo, utilizar o Kali para jogos. Muitas vezes eu peguei gente nos nossos grupos e fóruns perguntando assim, como que eu instalo a Steam no Kali? Aí eles chegam assim, não, você tá... Kali não é para jogar. Tipo, você até talvez possa instalar Steam e jogar alguma coisa nele, mas ele não é para isso. É tipo você usar um trator para correr de Fórmula 1, sabe? Você pode, você não vai chegar muito longe, mas você pode. O Kali é feito para pentest, para mim esse é o foco básico dele. Para profissionais da área, que já manjam e querem as ferramentas prontas no pendrive, de repente, para só espetar e fazer o seu trabalho, ou para estudantes também, principalmente, que deixam o negócio pronto. Mas no caso de estudantes, eu até diria que se você está estudando a respeito dessas ferramentas, um passo importante desse estudo seria justamente o processo de instalação da ferramenta e não pegar um sistema que já te entrega ela pronto. Às vezes você aprende bastante nesse processo também. Valeria a pena aí também. Mas eu diria que esse é o foco do Kali. E é uma coisa que acontece muito, tá? Isso pega muito na minha sala de aula, meus alunos e tal. Que é o modo terminal, né? Esse cara... Você acha... que a pessoa tem que aprender, por exemplo, eu ensino o modo terminal porque o meu foco lá é voltado a público servidor. Então, se você vai numa empresa, por exemplo, dificilmente lá no servidor dele tem um modo gráfico. Provavelmente não tenha, pelo menos nos meus clientes, o que eu presto. Você acha que é fundamental, é essencial a pessoa desenvolver o modo terminal? Depende, né, cara? O teu caso é um exemplo muito bom. Ali, você disse que vai chegar no cliente lá, o servidor não vai ter interface gráfica e nem precisa ter, né? Não deveria, não tem por que gastar recurso do servidor com algo
que é inútil, teoricamente, né? Então, assim, depende do objetivo. Se você é um usuário doméstico, desktop, full, aí você usa GIMP, você trabalha com design, você trabalha editar vídeo, com Kdenlive, com Lightworks, com DaVinci Resolve. Enfim, se o seu trabalho não é usar o terminal, aprender o terminal é facultativo, na minha opinião. Então, assim, muitas vezes as pessoas se distanciam do Linux justamente porque acham que o único jeito de fazer as coisas é o terminal. Mas o terminal deve ser encarado como uma ferramenta poderosíssima para você realizar as suas atividades. Se você é programador, se você é sysadmin, se você trabalha com segurança da informação, se você é técnico, em outras palavras, terminal é uma ferramenta muito útil de você aprender. Você consegue resolver altas paradas por ali que pela interface talvez demorasse um pouco mais, ou você não conseguiria ser tão certeiro assim. Porque é aquilo que você falou, você vai chegar no servidor de um cliente, vai fazer um acesso remoto, você não é clica aqui, clica lá, você simplesmente vai e diz para a máquina o que ela tem que fazer, para o sistema, melhor dizendo. Mas se não for esse o caso, realmente não tem porquê. O terminal ele pode ser um bônus, se você achar interessante, se você achar curioso. Eu acho o terminal, por exemplo, uma ferramenta muito boa para você debugar programa. Às vezes, já deve ter acontecido no Windows, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui. Você clicou num jogo para abrir, ele dá uma mensagem de erro e fecha. Ou qualquer programa. Já deve ter acontecido. Ou o editor de vídeo, o Premiere, já me aconteceu isso, por exemplo. Tá lá editando, faceirão, de repente, puf, fecha. Ainda bem que você tinha salvo, mas daí você carrega o seu save e ao passar pela agulha na timeline exatamente no ponto que você estava, ele puf, fecha de novo. Ou seja, tem alguma treta ali. Como é que você identifica no Windows qual é o problema exatamente? Você vai olhar os logs, talvez, alguma coisa assim. No Linux, uma forma muito fácil de você ver qual é a treta que está dando é executar ele no terminal. Exemplo ali, um jogo lá que eu tinha falado, vamos pegar o Kdenlive para edição de vídeo. Se eu tô tendo um problema semelhante, eu vou lá rodar o Kdenlive pelo terminal. Digito Kdenlive no terminal, por exemplo. Ele vai abrir, eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz. Quando ele der o erro, eu olho no terminal, ele vai me dizer aonde que deu pau. Sabe? Tá faltando uma biblioteca. Imagem de núcleo gravada. Sabe? Uma coisa assim. E aí você consegue resolver o problema mais facilmente, porque como o Linux cresceu, especialmente sendo a infraestrutura da tecnologia, da internet, até a gente pode dizer, o terminal Linux ele foi muito humanizado, se você for ver. Os comandos eles são muito mais intuitivos do que se você pegar um comando do terminal do Mac, por exemplo. E olha que Mac tem bastante, eu até falei isso no Instagram, acho que foi um tempo atrás, logo que eu peguei o Mac, e comecei a usar, justamente para ter aquela experiência que eu tinha falado. E aí eu espetei o meu HD externo, que estava formatado em NTFS, e ele nem 30 para mim. Então, não tem nada ligado aqui, não tô vendo nada. Tem um negócio no USB aqui, não tô vendo nada. Você pega esse HD externo e coloca no Windows, ele, você coloca no Linux, ele, aparece no Mac, ele não quis saber. Daí eu descobri que eu poderia formatar em um outro sistema de arquivos, que daí seria reconhecido nos 3. Mas eu percebi que se eu quisesse utilizar naquele sistema de arquivos que eu queria, eu pesquisei como habilitar suporte a NTFS no macOS. Basicão. Nunca tinha feito até então, nunca tinha tido essa necessidade, mas vamos descobrir. Adivinha como faz? Dá-lhe comando no terminal. E daí eu não vi uma pessoa reclamando que tem que dar comando no Mac até hoje. Você vê vídeos no YouTube do pessoal colocando assim, 5 dicas escondidas Master Blaster para você fazer no macOS. Você vai lá, habilitar a animação da dock pelo terminal, desabilitar, as coisas assim que no Linux sabe fazer pela interface, por exemplo. No Mac você tem que apelar para o terminal. Então, é necessário aprender o terminal para usar o macOS? Não, mas se você quiser fazer essas coisas assim, sim. E os comandos lá são muito menos intuitivos do que os comandos. É muito lógico você entender sudo apt install GIMP, por exemplo. Sudo, você vai aprender que para você dar superpoderes ao seu usuário, dizer que você quer fazer algo como administrador. Apt é o gerenciador, install automaticamente se traduz e GIMP é o nome do programa.
Mas fazer o gerenciamento de pacotes assim no Mac ou até mesmo no Windows, né, no PowerShell, acho que tem algo assim agora, é mais... Não é tão intuitivo o nome das coisas diferentes, é muitos parâmetros, coisas assim. Por conta do Linux ter crescido, eu acho, junto com a infraestrutura da internet e do pessoal usar muito o terminal, pelo menos a priori, de ser uma das principais formas de interação, as pessoas acabaram criando formas mais simples de se entender essa linguagem aí. E eu acho muito interessante, particularmente. Eu não uso o terminal diariamente, mas tem algumas coisas que eu gosto muito de fazer pelo terminal, tipo baixar arquivo, por exemplo. wget-c é melhor que qualquer gestor de download que tem aí, IDM, qualquer coisa assim. Mano, antes de entrar no ar aqui, eu tinha te pedido 5 minutos, porque eu tava baixando uma ISO. Eu não queria usar a banda de internet aqui, porque não ia dar muito certo, provavelmente. Baixou ali naqueles 5 minutos. Se eu tivesse baixado pelo Google Chrome, eram 10, mas pelo wget foi 5. Entendeu? Então, são coisinhas assim, são dicas, tricks e tal, mas se você usa o Linux para desktop ou para alguma atividade que não envolva necessariamente o terminal, ele é completamente facultativo. Se você é técnico, daí acho massa aprender, vale a pena. Esse de Linux é o cara. Jonathan, agradeço muito aí a sua participação no meu canal, foi realmente... Desculpa aí os problemas, sou realmente novo na parte tecnológica, ainda bem que eu tenho minha equipe aí que está me ajudando muito, já deixo aí gratidão também para a Ianca na parte de redes sociais, ontem naquele Google Agenda, ela ter feito toda a parte de divulgação para mim, agradeço ao Henrique na parte de produção, ter feito toda essa minha ajuda aqui que ele está colaborando, participando comigo aqui no canal do Ozanin e especialmente a você, cara, porque realmente hoje o YouTube tá bem complicado, a galera não tem essa querer ajudar e tal, e realmente esse lance de comunidade Linux, você continua isso enraizado na sua cabeça, assim, nesse sentido de poder ajudar, estarmos junto e tal. Eu agradeço muito mesmo a colaboração que você deu ao canal hoje. Espero que a gente possa futuramente fazer novas lives aí, no seu momento, na hora que você estiver tranquilo, a gente poder ter esse bate-papo. Realmente, eu também tenho algo a acrescentar na parte de servidores, falar alguma coisa sobre isso para você também. E muita gratidão mesmo por você estar podendo ajudar aí a gente a ter aceitado esse convite nosso na parte do canal. Claro, o convite de volta, né? Podemos fazer o crossover lá. Esteja convidado para participar de um Geocast lá no Diolindo, que isso aí vai ser legal para divulgar o teu canal aqui também. Na verdade, eu vejo em você muito de mim, sabe? Alguns anos atrás. Eu também fui professor por muitos anos e eu comecei o negócio com a intenção de simplesmente compartilhar o que eu aprendi, o que eu conheci, assim. E que isso continue, né? A gente tem que adaptar, às vezes, se encaixar no mercado, mas no fundo é isso. A gente faria de graça, sabe? sem ganhar nada. Talvez em proporção menor por ossos do ofício, né? Que é o trabalho tradicional, digamos, iria atrapalhar, mas a gente faria de graça, sabe? Então, não pare, continue aí mostrando as opções para os teus alunos e tal. Eu sempre digo... A tecnologia, a gente tem muito pouco tempo na Terra, sabe? Se tem uma coisa que não vale a pena brigar, o Windows é melhor que Linux, eu diria. Cara, mas umas coisas importantes é você mostrar toda a plenitude tecnológica para quem gosta disso, para que você possa escolher a melhor plataforma, a melhor opção para cada projeto. E se você endossar e gostar da ideia de que as coisas deveriam ser mais abertas, mais acessíveis e tal, o lado open source oferece muito esse tipo de coisa. Eu me identifiquei muito com isso. A própria ideia de você criar algo legal, compartilhar, receber feedback e ajudar a melhorar ainda mais aquilo que você já tinha compartilhado tem muito a ver com a coisa do open source. Então esteja convidado para participar do Diolinux. Muito obrigado também ao pessoal que te deu assistência aí. Eu sei como é importante ter uma equipe ajudando. Obrigado ao público, o pessoal que pôde assistir aí até o final, foi um prazer. Quem não conhecia o canal pode acessar, acho que foi posto o link na descrição, você pode colocar Diolinux no Google ou no YouTube, provavelmente você vai encontrar alguma coisa. Seja muito bem-vindo também, quem não conhecia.
E eu acho que é isso aí, cara. Muito obrigado. Legal. Deixa eu despedir a galera aqui. Pessoal, muito obrigado aí, vocês. Eu vou encerrar a transmissão e a tendência é a gente estar sempre trazendo essas pessoas com conhecimento para agregar pro canal, tá bom? O Zanin aqui vai se despedir. Valeu, galera.